vocês. Eu ainda estou aguardando as indicações de dúvidas dos exercícios sobre o nosso experimento 2, que era de medidas, e eu tinha comentado com vocês que depois daquela última correção que eu fiz, eu ia então já começar um novo assunto. Mas ainda vou ficar esperando que vocês me indiquem quais são as dúvidas e depois a gente vai fazer uma revisão completa também a respeito daqueles exercícios. Só para informá-los, o fórum lá no próprio portal ele está aberto para receber dúvidas de exercício que vocês possam ter. Então, a qualquer momento vocês podem postar as dúvidas e depois a gente discute, tá bom? Então, eu estou aqui com a apostila de vocês, né? E a ideia era estar falando sobre agora as diferenças entre os compostos orgânicos e inorgânicos, que é o foco do experimento 3. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, é claro, é que a gente vai ter um momento para repor essas aulas de laboratório assim que toda essa situação for normalizada e que então também vamos voltar para fazer a parte experimental do experimento 2 e agora também do experimento 3 e quantos forem aqui envolvidos, mas para que vocês não fiquem sem conteúdo, a gente vai então avançando, tá? O foco desse experimento aqui é discutir algumas diferenças que vão permitir visualizar propriedades distintas para substâncias quando elas puderem se encaixar em um desses dois grupos. Então, o grupo de compostos orgânicos ou o grupo de compostos inorgânicos. Então, a gente vai fazer algumas medidas aqui, vai discutir algumas características como ponto de fusão, a solubilidade em água e em álcool, a condutividade elétrica e a própria característica de combustão para poder diferenciar os compostos em orgânicos e inorgânicos. De fato, o que ocorre é que essas mudanças de propriedades que são possíveis de medir, na verdade, ocorrem por conta das diferenças entre os tipos de ligações químicas e constituintes que essas moléculas possuem. Então, quando se trata de compostos orgânicos, estamos falando de compostos que são organizados principalmente por ligações covalentes envolvendo carbonos e hidrogênios e alguns heteroátomos como oxigênio, nitrogênio, enxofre e halogênios. Enquanto os compostos inorgânicos são praticamente todos os demais compostos que se formam pela ligação iônica na maior parte do tempo entre elementos químicos de praticamente todos os pontos da tabela periódica. Então, essas diferenças a nível molecular é que vão dar origem a essas diferenças que são propriedades mensuráveis, tá bom? Eu preparei aqui um materialzinho para vocês, que eu vou também disponibilizar lá no portal, que faz justamente esse apanhado geral dessas características que vão permitir, então, que a gente faça essa diferença bem básica aqui dos compostos. Então, quando a gente fala de compostos orgânicos típicos, eles são baseados no carbono. Compostos inorgânicos típicos são baseados em elementos diferentes de carbono. Então, pode ser o sódio, o cloro, o fósforo, o potássio, o ferro, o cobre e assim por diante. Nos compostos orgânicos, predominantemente, as ligações são do tipo covalente e ocorrem por compartilhamento de elétrons. Por outro lado, nos compostos inorgânicos típicos, as ligações predominantes são as do tipo iônica e um elemento químico doa elétron para o outro elemento da ligação
e, portanto, um deles tem característica de cátion, enquanto o outro tem característica de ânion. Nos compostos orgânicos existe uma grande quantidade de átomos por molécula, enquanto nos inorgânicos temos poucos átomos por molécula. Então, as estruturas aqui são longas, como é, por exemplo, o caso de um hidrocarboneto presente na gasolina, enquanto nos inorgânicos, como é o caso, por exemplo, de um sal, como o cloreto de sódio, a gente tem só 2 átomos, que é o sódio e o cloro. Devido a essas características, os compostos orgânicos têm baixo ponto de ebulição e fusão, baixa solubilidade em água, eles são não eletrólitos porque não liberam íons em solução, não dissociam cargas em solução, eles não têm cargas para dissociar, acabam sendo inflamáveis e sofrem combustão completa ou incompleta. Por outro lado, essas características dos inorgânicos fazem com que eles sejam de alto ponto de ebulição e fusão, porque a força eletrostática que existe nas ligações são fortes, envolvem cargas opostas, então são fortes. Devido a isso, também características de polaridade, eles vão ter alta solubilidade em água, são considerados eletrólitos porque liberam íons em solução aquosa e não são inflamáveis em geral, não tem combustão também, tá? Então, essas já são as características bem gerais e bem diferentes em relação a esses 2 grupos de compostos. Aí eu falo aqui um pouquinho sobre essa característica da ligação química, com mais detalhes, para que vocês possam, então, entender por que essas diferenças vão acontecer. A ideia não é fazer uma discussão muito exaustiva sobre tipos de ligações químicas, porque a gente está em química geral do tipo experimental, então está baseada principalmente nas observações de propriedades, da matéria, mas, então, só para que a gente possa pontuar um pouco, sobre as ligações, a ligação iônica, ela vai ser uma tendência, uma característica dos elementos químicos que tiverem um átomo, um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, principalmente na última camada, porque dessa forma eles vão ter tendência a perder esse elétron e vão se transformar em cátions. Enquanto os elétrons que estiverem com 7 elétrons na última camada podem ganhar mais um elétron e vão se transformar em ânions com cargas negativas. Os elementos químicos que estão na coluna da tabela periódica, que é a coluna 8A, eles têm 8 elétrons na última camada. Eles não tendem a nem ganhar nem receber, eles são considerados gases nobres, têm baixa reatividade, porque eles já estão numa situação confortável, preenchendo então 8 elétrons na última camada. Os elementos como o carbono, eles estão na coluna da tabela periódica que representa 4 elétrons na última camada. E, devido a este fato, com 4 elétrons, eles não ganham e nem perdem, mas sim compartilham elétrons com os seus vizinhos, com os seus ligantes, e por isso a ligação é diferenciada, não é baseado em cargas, nem positivas nem negativas, mas sim ligações covalentes com compartilhamento de elétrons. Uma ligação covalente pode ser também formada entre 2 átomos iguais, por exemplo, quando a gente tem a molécula de O2, de H2, então eles vão compartilhar elétrons, ou
quando a gente tem todos os hidrocarbonetos, que são característicos dos compostos orgânicos. Então, ligações de carbono e hidrogênio são do tipo covalente, porque o carbono tem 4 elétrons na última camada e o hidrogênio só tem 1. Então, ele não pode doar, mas ele pode compartilhar, formando as 4 ligações, então, covalentes. E aqui tem uma representação dessa situação. Então, se eu tenho aqui um elemento químico como o bário ele está na coluna 2A da tabela periódica, então ele tem 2 elétrons na última camada. Estes 2 elétrons estão sendo representados como esses 2 pontos nessa estrutura de Lewis, que a gente chama, e ele pode se combinar com um oxigênio. O oxigênio está na coluna 6A da tabela periódica e por isso ele tem então 6 elétrons na última camada, estão representados aqui também pelos pontos. O bário, ele tem só 2, todo mundo quer ficar com 8. Na camada interna do bário tem outros elétrons e se ele perder esses 2, então ele vai ficar com a camada anterior toda preenchida com 8 elétrons. Então, ele prefere perder esses elétrons e doá-los para o oxigênio, porque assim ele fica com os 8 internos. Quando ele doa, então, esses 2 elétrons, o oxigênio quer receber esses 2 elétrons. Por quê? Porque o oxigênio tem 6. E se ele receber 2, ele vai ficar com 8 também. Todo mundo quer ficar com 8, porque a regra do octeto diz que 8 seria uma situação de estabilidade, é um nível completo, nível eletrônico completo lá no orbital. Essa regra, é claro, ela tem exceções, a gente sabe de algumas situações onde isso não é verdade, mas para as nossas observações gerais, essa regra se aplica bem e funciona bem, tá bom? Então, a hora que o bário perde esses 2 elétrons, como o elétron representa carga negativa, ele fica com 2 prótons a mais do que a quantidade de elétrons, e por isso ele fica então com uma carga de Ba2+, tá aqui. O oxigênio, quando ele ganha esses 2 elétrons, ele tinha 6, ele fica com 2 cargas negativas a mais, porque são 2 elétrons, né? Ele fica então com -2 e forma o óxido de bário dessa forma. Se eu tiver uma reação aqui também, uma ligação química sendo formada pelo magnésio e o cloro, a situação é parecida, porque o magnésio também tem 2 elétrons na última camada e da mesma forma tem uma tendência a perder esses 2 elétrons. E aí ele encontra o cloro, só que cada cloro tem 7 elétrons. Então, um cloro não consegue aceitar os 2 elétrons do magnésio. Ele deve se ligar a 2 cloros diferentes, aonde cada cloro aceita 1 elétron do magnésio. E fica cada cloro com uma carga negativa, enquanto o Mg fica com 2 cargas positivas. Então, essa substância aqui, ela vai ser formada de que forma? MgCl2, porque eu vou ter 2 cloros a cada 1 Mg, porque o Mg perde 2 elétrons, mas um cloro só ganha 1 elétron, e eu preciso então de 2 cloros para ganhar os 2 elétrons. Na ligação covalente, que está representada aqui embaixo, não existe nem ganho e nem perda de elétrons. Aqui existe compartilhamento. Por exemplo, é o que ocorre na ligação do hidrogênio. Então, o hidrogênio ele tem 1 elétron na última camada, ele encontra outro hidrogênio, e nenhum deles pode perder esse 1 elétron, porque na camada interna o hidrogênio não tem mais nenhum elétron. Então, ele só tem esse 1 e é único. Se ele perdesse, ele ficaria peladinho, sem elétron nenhum nos orbitais referentes, então,
a distribuição eletrônica. Então, isso não acontece. O que acontece? É um compartilhamento. Esse hidrogênio também quer ficar estável e esse também. 8 elétrons eles nunca vão ter, porque eles só têm um orbital, que é o S, e no orbital S só cabem 2 elétrons. E com 2 eles ficam estáveis, porque eles ficam com o orbital completo. E ficam parecidos com o hélio, que tem os 2 elétrons no orbital, e por isso é um gás nobre. Então, aqui ele estabiliza com 2. Se ele compartilhar cada um, eles ficam ambos estáveis com 2 elétrons, então é isso que acontece. Ninguém doa, ninguém recebe, mas sim compartilha o par, formando uma ligação aqui, que é representada por um traço, que é uma ligação covalente que une esses 2 átomos de hidrogênio, na qual essa ligação então vai ter o compartilhamento de um elétron de cada hidrogênio. Se eu formar o cloro na forma elementar, que é o cloro 2, é o gás cloro, eu também vou compartilhar, porque ambos têm 7. Se cada um perdesse um elétron, eles iam ficar com 6 e não seria viável. Então, o que ocorre é compartilhar também. Então, aqui, ó, sempre que eu tiver uma ligação entre 2 átomos iguais, vai ser por compartilhamento de elétrons, nunca por ligação iônica, então vai ser uma ligação covalente. Eles compartilham, eu represento por esse traço, e então todos ficam com 8 elétrons e ficam estáveis. Tá bom? Então aqui, pessoal, o comportamento dos compostos orgânicos e inorgânicos em água é bem diferenciado. Aqui, primeiramente, a gente deve imaginar um composto inorgânico que tem essa tendência a liberar, então, as cargas devido às ligações iônicas. Quando ele encontra água, como a água também tem polos, ele vai se orientar e vai ser envolvido por moléculas de água. É o que está sendo representado aqui, ó. Um sódio positivo do cloreto de sódio se dissocia e vai ficar envolto em várias moléculas de água, e por isso ele vai ficar afastado do Cl-, que também vai ficar envolto em várias moléculas de água. Como o sódio é positivo, quem fica direcionado aqui da molécula de água em relação a ele é o oxigênio. E aqui, como o hidrogênio é o polo onde fica a carga positiva da água, deslocalizada, né? Quer dizer, o polo positivo da água, não que ela tenha carga. Mas então a parte do hidrogênio fica voltada para o Cl-, porque seria onde tem a carga negativa e os opostos se atraem, tá bom? Se eu estiver falando do açúcar, e o açúcar agora for dissolver, na verdade ele dissolve bastante em água, sim, mas sem liberar cargas. O que ocorre é que ele é uma molécula que contém vários OHs. Depois eu desenho para vocês, né, a molécula da sacarose. Então, é uma estrutura de carbono, hidrogênio, oxigênio. E os vários OHs, então, presentes nessa molécula vão também ter interação com a água, por conta da afinidade OH com OH da água. E aí a molécula de açúcar vai ficar envolta em água e por isso vai se distanciar das outras moléculas do cristalzinho de açúcar e por isso ele dissolve, mas não tem cargas aqui. Enquanto no sódio, cloreto de sódio, Na+, Cl-, eu tenho cargas. Então, um sal dissolvido em água vai permitir que exista condutividade elétrica. E o açúcar, o composto orgânico dissolvido em água, ainda que dissolvido, não terá cargas e, portanto, não vai conduzir energia elétrica. Ok? Se a gente olhar, então, agora
as características aqui devido às propriedades físicas envolvidas, eu sei que o estado físico vai depender da energia que eu tenho que fornecer para aquela molécula para ela se apresentar como um sólido, um líquido ou um gás na temperatura ambiente. Aquelas moléculas que têm interações mais fracas, em temperaturas baixas, já vão ser gases, porque as interações são fracas. As moléculas que têm interações mais fortes precisam de energia maior para que se rompa essa energia e então elas passem do estado físico para o outro. É por isso que a nossa observação entre os compostos orgânicos e inorgânicos também vai ser feita pelo ponto de fusão e pelo ponto de ebulição. Os compostos que têm forças de interações maiores vão ter maiores temperaturas envolvidas na fusão e na ebulição. Uma força do tipo eletrostática, que ocorre com cargas diferentes, positivo com negativo, é muito mais forte do que uma força que só ocorre por atração do tipo Van der Waals. Então, um composto inorgânico tem uma temperatura de ponto de fusão e de ponto de ebulição muito maior do que um composto orgânico, devido às interações presentes. Essas características de interações são chamadas então de forças intermoleculares, são forças dentro da molécula e entre uma molécula e outra no meu material. Quanto mais forte essas atrações, maior a temperatura de ponto de ebulição e de ponto de fusão. Ligação iônica e elementos que são constituídos, átomos que têm tendência a formar ligações iônicas. Compostos que são constituídos por ligações iônicas têm ponto de fusão e de ebulição bem maior do que os que são formados por ligações covalentes. E aqui, então, tem um resumo disso. Eletrostático é maior. As do tipo de polo, que é por atração devido à polaridade, vão ser intermediárias. E as forças mais fracas são dos tipos de Van der Waals. Van der Waals são formadas entre carbono e hidrogênio, por exemplo, onde eu não tenho diferença de momento polar. E uma do tipo de polo é formada onde tem momento polar diferente de zero. Aqui, por exemplo, onde eu tenho água, vai ter uma ligação de hidrogênio, que é entre o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra molécula, e, portanto, essa interação é mais forte do que só onde tem carbono e hidrogênio. Bom, tem as características aqui, né, teóricas sobre o ponto de fusão, e só para vocês terem uma ideia de exemplos, então aqui, ó, o acetato de sódio, que é um sal, um sal de um composto orgânico, né, que é o ácido acético, ele tem ponto de fusão 324. O cloreto de sódio, que é totalmente iônico, tem ponto de fusão 801. E o metano, que é um composto covalente bastante apolar, tem ponto de fusão menos 183. Na verdade, ele é um gás a temperatura ambiente, enquanto esse daqui, é claro, é um sólido e esse também. O ácido acético, que é um composto covalente também, ele tem ponto de fusão 16 e é, na verdade, um líquido em temperatura ambiente. Então, ficou evidente aqui, por essa lista de exemplos, que o sal, que é formado por ligação iônica, tem uma temperatura aqui muito mais alta do que aquele que tem só as interações do tipo Van der Waals, que é formado por ligação covalente, que é o metano.
Aqui o ácido acético também é um composto orgânico, só que ele tem um ponto polar, por isso que a temperatura é maior do que o do próprio metano. E o acetato de sódio é um sal derivado do composto orgânico, que é o ácido acético. Por isso que é intermediária a situação. A ebulição segue a mesma proposta, então aqui, ó, para comparar ponto de ebulição de composto inorgânico, sal eletrostático completamente formado por ligações iônicas. 1413 graus, uma temperatura muito alta, difícil de se obter, inclusive com o próprio bico de Bunsen, na chama direta, porque é uma temperatura bem elevada. O metano, o ponto de ebulição, que é a passagem dele do líquido para o gás, é menos 162 graus. E o ácido acético, 118, intermediário, então, porque tem um ponto polar, que seria um exemplo de uma molécula com um dipolo formado. A solubilidade vai acompanhar essa mesma situação. Se o composto for totalmente apolar, ele vai ser insolúvel em água, e se ele for iônico, ele sempre vai ser solúvel em água. Se ele for intermediário, então se ele for orgânico, mas tiver um ponto polar na molécula, ele pode ser parcialmente solúvel ou ele pode ser mais solúvel, como é o caso do açúcar, se as quantidades de pontos polares forem grandes, tá bom? Então, aqui tem um resumo dessas interações e alguns outros exemplos aqui em ordem, para que vocês se lembrem da ordem. Então, moléculas apolares completas têm sempre menor força, polares têm uma força intermediária e moléculas ou compostos formados por ligações iônicas têm as maiores forças. Isso significa que a ordem de ponto de fusão e de ebulição também vai seguir essa mesma característica. Ok? Bom, se eu estiver falando só de moléculas orgânicas, o que muda de uma para outra? Se eu tiver maior quantidade de carbono, a massa molar dela vai ser maior e o ponto de ebulição vai ser maior se comparado com uma molécula de menor quantidade de carbonos. Aí é uma questão mesmo de massa envolvida. Se a minha cadeia, então aqui eu tenho uma cadeia linear, são várias ligações de carbono e hidrogênio, só que é uma cadeia reta, então é uma cadeia linear que a gente chama. Se eu comparar essa cadeia com essa daqui, que tem a mesma quantidade de carbonos, mas tem uma ligação que é uma ramificação aqui na cadeia principal, essa daqui vai ter um ponto de ebulição menor, porque a interação dela entre várias outras moléculas iguais a ela vai ser mais fraca do que uma interação onde a cadeia é totalmente linear por conta dos pontos de contato. Então, aqui é muito mais fácil ter pontos de contato do que aqui. Se ela for ainda mais ramificada com a mesma quantidade de carbonos, ela vai ter uma interação ainda mais fraca, porque, mais uma vez, é mais difícil, então, de ter as interações entre os próprios carbonos. Dessa forma, como é que fica? Essa daqui que é mais linear tem o maior ponto de ebulição, essa daqui que tem uma ramificação tem um ponto de ebulição intermediário e essa mais ramificada tem o menor ponto de ebulição. Pessoal, então era isso, né? Que eu queria passar para vocês. Deem uma lida nessas duas apostilinhas, deem uma lida na nossa apostila principal e aí a gente começa a fazer os exercícios na próxima aula. Esses exercícios já estão na lista e eu vou dizer então para vocês quais os números dos exercícios que agora fazem parte do estudo. Mas se vocês olharem, são os que envolvem ponto de ebulição e de fusão para comparar se a molécula é orgânica ou inorgânica. E aí temos alguns exercícios que são de alternativas para justamente pontuar essas características que foram discutidas hoje. Tá bom? Então, a aula era essa. Enviem as dúvidas lá pelo portal
Pode ser, então, pelo fórum que eu abri para a gente discutir as dúvidas. Pode ser através de mensagem no próprio portal. Não parem de estudar, por favor. Mantenham a motivação e se cuidem durante esse nosso período. Tudo isso vai passar, tá bom? Abraços para vocês. Espero encontrá-los em breve. Até mais.